Bem-vindo a todos a mais uma aula de Design Software e nessa aula vamos falar de Input e Strings. Bem, para começar, vamos ver para que serve o Input. O Input serve para pedir dados para o usuário, né, na linha do terminal. E como é que isso funciona? Você coloca lá a função, a Input. Quando você fez isso, o cursor vai ficar piscando lá no terminal, que você está pedindo para o usuário digitar algum texto, né? Aí você digita e quando você pressiona o Enter, esse texto é retornado para a função input. E aí o que você pode fazer? Você pode guardar esse texto em uma variável e depois usar em seguida como achar melhor. Bem, olha aqui um exemplo então. Tem uma linha de comentário aí, né? Pede a cor favorita para o usuário. E aí você coloca lá, cor favorita, que no caso vai ser uma variável que você quer colocar algum valor, né? O igual, né? Tá indicando isso. E olha lá, input, abre parênteses, né? Então, função input, abre parênteses, aspas, qual a sua cor favorita, interrogação, fecha aspas, né? E fecha o parênteses. Esse texto dentro do input, essa string, é opcional, tá? Mas é recomendado para você saber, né, o teu usuário saber o que ele tem que escrever. Beleza. Então, essa linha aí de comando vai executar. E depois o que eu tenho? Lá tem um espaço branco, outro comentário, né? Imprime a cor favorita do usuário, um print. E o print daquela variável lá que eu acabei de preencher. Ou seja, o que eu digitar no meu terminal, o input vai pegar e depois aquilo vai virar o texto lá desse lado direito aí dessa equação, né? Você vai trocar o texto para cá, que por consequência vai para dentro dessa variável cor favorita e aqui você imprime. Então, um exemplo aqui, né? Se eu rodar esse programa, colocar qual a sua cor favorita, vai aparecer a interrogação aqui. Escrevo azul, Enter, no que eu escrevo Enter, volta para a execução normal aqui do programa e vai acabar rodando aqui o print cor favorita e depois o programa acaba, nesse caso. Muito bem. Vamos fazer aqui um treino. Então, assim, da seguinte forma, ó. Faça uma função que recebe dois números inteiros. Então, dessa vez eu quero dois inputs, né? E retorna a soma deles, tá? Testar lendo os números com dois inputs separados e imprime o resultado da função, né? Imprimir na tela o resultado da função. Bem, então, vamos lá, vamos fazer esse código aqui. Ele deve ficar mais ou menos assim, né? Criei lá uma função soma, ajuda, né? Variáveis lá x, y, né? São meus argumentos aqui. Então, def, né? Para criar uma função, soma, nome da função, x e y, vai somar basicamente os dois, colocar aqui numa variável nova z, que é temporária, só vai existir aqui dentro da função. Eu dou um return com esse valor. Então, quem chamar a função soma, vai somar os dois argumentos e retornar. Óbvio que é uma função muito simples, mas estamos aprendendo, então vamos fazer coisas simples. Bem, e aí eu tenho aqui os dois inputs. Primeiro input aqui para a variável a, né? Input entre com o primeiro número, né? Vai aparecer aqui o cursorzinho piscando para você digitar alguma coisa. E depois, quando você der o Enter, vai para a segunda função, segundo input, que vai pedir também o texto aqui para o usuário digitar. Vai para a variável b. Aí eu chamo a função AB aqui, jogo o valor para C, né? O resultado disso aqui, né, dessa soma vai tornar aqui no Z, aqui. Vai para cá e vem para C e depois eu print o C. E isso vai somar dois números, né? No caso aqui eu estou querendo somar dois números inteiros. Vamos lá, o que acontece? Entrei com o primeiro número 2, depois com um outro número 3, apertei Enter e virou 23. Acho que não era bem isso que é esperado da execução desse código, né? Ou seja, temos um probleminha aqui. Bem, o que acontece é o seguinte. Antes de tudo, Python tem alguns tipos de dados, né? A gente já viu alguns. Os quatro básicos, principais, são esses daí, ó. Inteiros. Inteiros são números sem casa decimal. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser o próprio zero. Não tem problema, mas são números sem casa decimal. Isso é armazenado de uma forma específica no computador, né? Números inteiros. Depois nós temos os números de ponto flutuante, né? Os floats aqui, né? Que é um número que a gente vai dizer que tem ponto decimal, ou seja, ele tem
aí uma casa aí, ou várias casas depois da vírgula aí de números, tá? Tá? Então esse é o número tipo ponto flutuante, tá? O número dessas casas, às vezes tem uma certa precisão que aí pode atender, normalmente atende todo mundo, né? Mas temos outros tipos ligeiramente. O Python ele simplifica um pouco para o usuário, mas a gente tem um controle aí dessas casas decimais. Mas nesse momento vamos chamar de número de ponto flutuante, o tipo float, tá? Depois tem o que a gente fala muito que é string. String é um texto, entre aspas, é um texto, né? Em computação a gente fala string, né? Então posso colocar lá hello world, entre aspas, insper, entre aspas simples. Posso colocar números. Só que esse número aqui, na verdade, para ele é um texto, não um número, tá? E posso colocar inclusive aspas também, né? Se eu misturar aqui as aspas simples, né? Então, e duplas, né? Então eu comecei com aspas simples, eu termino com aspas simples. Se eu colocar uma dupla no meio do meu texto, ele vai supor que é texto também. Então não tem problema, tá? Dá pra fazer esse tipo de brincadeira com aspas simples e duplas, tá? Bem, e tem os booleanos também, que é aquela ideia, é um tipo de dado que pode ser verdadeiro ou falso, né? E o Python, ele coloca true, né? E false, ambos com as primeiras letras maiúsculas, tá? Bem, então acho que você já sacou aí mais ou menos qual que é o problema, né? Quando eu rodo aquilo, eu estou pegando um número e estou lendo como texto, né? E aí, como é que eu faço para converter ele para número? Ou vice-versa, né? Então aqui tem algumas possibilidades. Aqui, ó. Por exemplo, 3.14 é um número de ponto flutuante. Mas vamos supor que eu só quero a parte inteira dele, né? Então como é que eu faço? Eu posso colocar esse int aqui na frente, ó, como se fosse uma função, para aliar uma função. Int abre parênteses e o número, e aí ele vai converter para mim esse número de ponto flutuante para inteiro. Da mesma forma, posso fazer o contrário, que às vezes é importante. Às vezes preciso de um tipo de dado de um específico, então eu posso converter, por exemplo, 4 inteiro para ponto flutuante. Muitas dessas conversões são automáticas, tá? O Python faz automático, mas às vezes você quer controlar ela. E se eu quiser converter o número 1, 2, 3 para um texto? Né? Seria basicamente a mesma coisa que colocar aspas nele, né? Mas às vezes isso está numa variável, não dá para fazer. Então, como é que eu converto aqui? str. Essa é a função para converter números em texto, né? Um inteiro em float, ou float para string, tá? Bem, e esse aqui, ó? Esse aqui é mais interessante. Converto uma string, né, um texto aqui, ó, 1.625 para um float. Então eu boto float na frente, olha o que vai acontecer, ele vai converter esse texto, desculpa, para um número em si, que eu consigo fazer operações matemáticas com ele, tá? E aí tem uma brincadeira aqui, ó. E se eu fizer assim, float banana, colocar um texto aí, pedir para converter para um ponto flutuante, para um número? Já devem ter percebido que isso não vai dar certo. Isso vai dar um erro, né? O Python fala, não sei o que fazer com isso, não consigo converter. E aí dá um erro. Muito bem. Então vamos lá. Mesmo exercício aqui, ó. Fazendo a função, recebe dois números inteiros e retorna a soma deles. Testar lendo os números com dois inputs separados e imprime o resultado da função. Então, vamos pegar agora de novo, mas olha o que eu fiz aqui agora. Coloquei int, abre parênteses, e aqui aquele input. Então assim, você vê que eu coloquei o input dentro desse int aqui. O que isso significa, né? Tá fechado aqui. Significa que o input retornar, e o input vai retornar um texto, porque é isso que o input faz, ele vai converter esse texto para o inteiro. Então o A vai ser um número inteiro. E números inteiros, aí eu consigo fazer soma dele com outro. Então, aqui já eu vou estar A e B de fato com números, quando eu fizer a soma, de fato vai dar o que eu quero, tá? Bem, vamos falar aqui de outra coisa, que é nome de variáveis, né? Vocês estão começando a criar variáveis e existem algumas regras, não muitas, mas existem algumas regras para criar nome de variável. Bem, a primeira, mais clássica, é não pode começar com número, tá? Variável não pode começar com número. Pode ter o segundo caractere ser um número? Pode, isso não tem problema. Pode ser A1, A2, mas o primeiro caractere do nome da variável não pode ser número. Bem, o tamanho não é problema, tá? Acho que dá para criar variáveis com nomes bem longos, isso não é problema. Pode colocar o underscore, isso é bem comum,
depois vocês vão ver camel case, algumas estratégias de nome de variável, então o underscore é sem problema, só não usa ele sozinho, tá? Isso é usado para certas coisas. Ele pode ter alguns caracteres, mas outros não. Então cuidado, caractere especial. Se eu colocar um E comercial, não vai funcionar, tá? Nome de variáveis tem algumas restrições aí. E não podem ser palavras reservadas, né? Palavras reservadas, por exemplo, a gente lá não tem o tipo de dado true ou false, então false, por exemplo, você não pode chamar uma variável de false, tá? O Python está esperando que isso é para você um valor, não um nome de variável, ele não deixa, tá? Algumas restrições aí do processo do interpretador do Python. Tá bom? Bem, vamos lá. Outra coisa que a gente, para ver aqui, formatação de string. O que quer dizer isso? É aquele tipo de brincadeira, né? Eu tenho uma string, aí por exemplo aqui, ó, meu nome, né, o nome da variável, eu quero escrever aqui, meu nome é Matheus. Então, uma das coisas que eu posso fazer é usar essa estratégia, né? Eu boto aqui %s, depois boto um símbolo de porcentagem aqui e o nome da variável. E o nome da variável vem para cá. Isso funciona, pode usar com várias variáveis e tudo mais. Aí tem aqui S é para string, D para número inteiro, F para float. Então, essa é uma estratégia. Mas a verdade é que eu não gostaria que ninguém usasse. Por quê? Ela está obsoleta, essa é uma estratégia, isso é tudo obsoleto, essa proposta, embora funcione ainda, não é recomendado usar, tá? Isso vem de heranças, linguagens como C usam isso, então meio que foi para o Python, mas com a evolução do Python o pessoal percebeu que essa talvez não fosse a melhor estratégia para fazer formatação de string. Então, como é que a gente pode fazer? Bem, se a gente for lá no manual do Python, né, por exemplo, aí da versão 3.8, e olhar lá, ele diz para você fazer o seguinte: você pode pegar aqui a string, está aqui entre aspas simples, e colocar aqui o ponto format. Eu vou formatar essa string, tá? Cuidado aqui, tem que ser coladinho, não pode ter espaço. E aí, quando eu boto esse ponto format, eu boto aqui as variáveis que eu quero que vão para o meio da string. E aí dá para fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, normalmente eu colocaria aqui chaves com zero no meio e fecha chaves. Mas aqui, olha o que eu coloquei, zero. Zero quer dizer primeiro, né? Em computação a gente conta muito do zero, né? Então é 0, 1, 2, 3. Então 0 é o primeiro dado, que no caso vai ser aqui, esse math.p. Isso aqui é uma constante, né? Eu importei aqui a biblioteca da matemática, porto math, e dentro dela tem a constante π. Então, basicamente 3.14 e por aí fora, né? Vou colocar esse número. E aí vou botar aqui, mas aqui, olha que tem esse ponto 3f. Dois pontos, ponto 3f. Isso aqui é um truque que a gente usa para, por exemplo, nesse caso, dizer quantas casas decimais eu quero que apareça. Então, no caso, eu quero que 3 casas decimais apareçam. Então, se eu fizer isso e rodar esse programa, aqui o mathb tem trocentas casas, tá? Mas quando eu rodo isso, olha o que vai aparecer. Pi é 3.142. Só 3 casas decimais. Por quê? Porque eu pedi aqui só 3 casas decimais, né? Então, pi é 3.142, mais ou menos. Tá? Bem, vamos lá. O que mais tem aqui? Operações com string. Isso aqui é interessante, mas o uso aí, com o tempo você vai vendo que é interessante. No começo é difícil perceber, talvez, a utilidade disso. Mas vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma string que chamei de S1 e coloquei ins, e uma S2 coloquei per, tá? E aí eu vou somar o S1 mais S2. Você lembra o que deu naquele primeiro exercício lá que a gente fez, somar duas variáveis de input? Ele juntou, né? A gente chama de concatenar. Então eu concatenei duas strings, eu botei uma coladinha na outra, tá? A operação de soma, quando você tem duas strings, faz isso, tá? Então se eu rodar esse código aqui, vai dar o insper, né? E aqui vai dar perins, né? Vai ficar engraçadinho assim, tá? Também dá para fazer multiplicação, né? Multiplicação de um número por uma string. Então, se eu quiser fazer aqui, ó, 3 vezes S1, ele vai repetir a string 3 vezes. Então, vai ficar assim, ó, insper, tá? Uma possibilidade também. Então, dá para fazer esse tipo de brincadeira aí de
operações de multiplicação e soma com strings. Bem, essa a aula é só isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.